Bom, gente, olha, é um prazer estar aqui hoje nessa roda de conversa com essas duas grandes educadoras brasileiras. A gente está hoje no Centro de Referências em Educação Integral preparou esse especial que vai tratar sobre as estratégias prioritárias para a retomada das atividades, das aulas no Brasil. E a gente está nessa rodada de entrevistas conversando com gestores, gestoras, professores, professoras brasileiras, tentando trazer, compartilhar com vocês quais são as estratégias que estão sendo implementadas, pensadas e implementadas em diferentes regiões do Brasil, né? Hoje a nossa conversa vai ser sobre como a escola pode chegar a todos os estudantes. A gente está vivendo um momento de uma crise grande do ponto de vista da ameaça ao direito à educação. Muitas crianças, adolescentes e jovens se desvincularam da escola nesse período de pandemia, e as escolas e redes, por uma série de atravessamentos, muitas vezes de ordem econômica, social, tiveram dificuldade, de fato, em atender a todos os seus estudantes. Então, a discussão hoje é sobre como é que redes brasileiras, escolas brasileiras têm trabalhado para garantir que o direito à educação chegue a todos os estudantes. Na nossa segunda entrevista, que vai estar aqui no nosso especial, a gente vai tratar do tema escola segura. Como abrir uma escola segura? E nessa conversa, a gente vai também trabalhar com duas grandes educadoras de Manaus e da Bahia, para descobrir como é que tem se pensado a questão da vigilância epidemiológica e da segurança sanitária na abertura das escolas. E nossa terceira entrevista vai tratar do tema como garantir que todos aprendam. Então, garantindo que todos estejam na escola, que a escola seja um espaço seguro, como garantir que todos aprendam. E nessa entrevista eu vou conversar também com duas professoras de 2 municípios brasileiros, tentando aí compartilhar com vocês as estratégias dessas escolas e dessas redes. E aí, queria apresentar, né, com bastante alegria aqui, a professora Eliana Maria da Cruz Silva, que é secretária de Educação do município de Itapevi, aqui em São Paulo. É um município que desenvolveu um trabalho de referência em relação a esse tema que a gente vai trabalhar, busca ativo escolar. Então, eu queria dar as boas-vindas à professora Eliana nessa nossa conversa, e também dar as boas-vindas à Júlia Ventura, que é gestora estratégica da Associação Cidade Escola Aprendiz, de projetos que tem trabalhado com esse tema, já, né, Júlia, desde 2013, né, que você tem trabalhado no Aprendiz com essa temática. Então, Júlia se converteu numa grande especialista nesse tema e tem muito a compartilhar com a gente. Vou começar a conversa aqui com a professora Eliana, tentando entender, queria te perguntar qual é o panorama da desvinculação escolar hoje no município de Itapevi e quais são os fatores que vocês identificam, sejam fatores intraescolares, então que tem a ver enfim, com as abordagens, as estratégias das escolas, e extraescolares, que tem a ver, né, com as condições de vida dos estudantes e das suas famílias. Que fatores são esses que têm contribuído para esse cenário de desvinculação? Tá bom, a satisfação de estar participando aqui deste momento. Aqui em Itapevi, nós... Quando iniciou a pandemia, em março de 2020, né, 18 de março de 2020, as nossas 68 escolas houve uma paralisação das aulas e as escolas ficaram, e nós também, né, ficamos um pouco turbados, confusos, não sabendo muito bem como conduzir toda essa questão. Não sabíamos, nós trabalhamos sempre com material do SESI, e nós não tínhamos uma ideia do que aconteceria, né? Amanhã Itapevi vai completar 1 ano e 3 meses de crianças fora da escola, já com 4 tentativas. O problema maior era a questão da vacinação dos professores e dos
profissionais, que todos já tomaram a primeira dose. Quando nós iniciamos o ano passado, né, com as atividades, nós fomos trabalhando muito com material impresso. E assim, eu sempre digo que dentro desse panorama conturbado, né, da pandemia, nós conseguimos enxergar e ver, né, aqui dentro do município um crescimento muito grande dos profissionais da educação. Eu digo que a educação nunca mais será a mesma, né, porque antes a questão da tecnologia era muito, fica de lado, eu não quero, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Facebook. E isso fez com que cada profissional, cada professor fosse em busca disso, né? Nós criamos um WhatsApp corporativo para que esses pais tivessem esse contato direto com cada escola. E aí o que aconteceu? Um momento de muito crescimento e evolução, tanto para as famílias que conseguiram se aproximar mais dos seus filhos. Então, dentro desse crescimento, né, e evolução, para as famílias e também para esses profissionais, né? Quando eu digo dos profissionais, é que houve um aprendizado muito grande, todos em busca de preparação, na preparação de vídeos, de aulas, através de WhatsApp, através de páginas de Facebook, e todos os caminhos possíveis e imagináveis, cada um foi se reinventando a sua prática pedagógica, para que esse professor remotamente chegasse até o seu aluno, tá certo? E até as suas famílias. Nós temos casos, né, de escolas que fizeram reunião com pais através do, sabe? Assim, um crescimento em que antes as pessoas não imaginavam que isso seria possível. E aí, a questão extraescolar é exatamente a questão da vulnerabilidade social, né? Nós temos um município próximo de 250 mil habitantes. Aqui na nossa rede, nós temos perto de 29.500 alunos, aproximadamente, crianças da educação infantil, ensino fundamental e EJA, e o ciclo 2 está com o governo estadual, o ciclo 2 e o ensino médio. Então, somando as duas redes, estão nas escolas, nem vou considerar aí as escolas particulares, que são poucas. Hoje nós temos perto de população dentro das escolas, mas nós temos uma população que vive, né, como muitas situações do Brasil todo, a desigualdade social, a dificuldade no acesso a essa tecnologia, né? Então, a questão da vulnerabilidade social é extremamente séria, né? Nós temos um trabalho em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Social para melhor atendimento a essas crianças de todo o período que vem acontecendo aí a pandemia, né? Para que possamos aí juntos, e outras secretarias, né? Nós temos até uma comissão intersetorial que foi criada exatamente para dar esse apoio e traçarmos ações conjuntas, seja com a Secretaria de Esportes, a questão da Secretaria da Cultura, são secretarias que elas têm um contato com jovens, mesmo à distância com essa pandemia, né, exatamente também para buscar essas crianças que, por uma razão ou outra, não ficaram nas escolas, né? Isso é um trabalho, nós fomos muito fortes em cima do diretor, de toda a equipe escolar, porque, às vezes, mesmo com a impressão da apostila, os pais não iam retirar. Então, o que nós fizemos? O diretor, o coordenador, eles foram até as
residências, batam na porta, olhe, pai, aqui tem uma atividade para o seu filho, sabe? Numa situação de convencimento mesmo desse pai da importância dele deixar o seu filho ficar dentro da escola, né? Porque a conversa dos pais era assim: meu filho pode perder um ano, que não pode é perder a vida. Mas nós não queríamos que eles perdessem nem a vida e nem a escola, né? E nem perdesse o ano, que estivessem conosco. Perfeito. Tá certo? Então, é um trabalho, assim, bastante diferente, mas que a gente vem conseguindo. Então, Júlia, queria passar agora para você, e você tem atuado, né, em projetos em vários contextos, em vários municípios brasileiros, e aí te fazer duas perguntas aqui, que é: quais são os principais fatores que vocês têm identificado ou nesse contexto da pandemia que tem contribuído para a desvinculação? E aí entender, assim, que você pudesse contar um pouco como é que tem se iniciado o processo de busca ativa escolar nas redes que você acompanha, né? Quem decide? É o município, é a escola? Como se organiza? Se você pudesse fazer, assim, uma explanação, assim, de alguns exemplos, seria super legal. Bem-vinda. Maravilha, obrigada. Então, é importante começar mencionando que acho que esse relato da professora Eliana ele é bem exemplar em relação a esse momento que as redes atravessaram no início da pandemia, como um momento de muitas incertezas e com uma necessidade de uma adaptação muito ágil em relação a como manter esse vínculo com os seus estudantes e não perder o vínculo com aqueles que já estavam em risco de abandono. A gente sabe que a exclusão escolar é um problema estruturante do nosso país e que, no momento como o advento da pandemia, que nos coloca diante de uma crise sem precedentes, agrava sobremaneira essa condição de estar vinculado na escola, uma vez que as crianças não estão presencialmente mais na escola. Então, quando a gente olha para as experiências de alguns municípios aí no nosso país, é importante demarcar que esses dois conjuntos de fatores, tanto os que são extraescolares, porque eles dizem respeito a esse contexto social mais amplo, territorial e familiar que circunda a vida desse estudante, ele se agrava sobremaneira, né? A gente fala de aumento da pobreza, da insegurança alimentar, aumento do desemprego, aumento das situações de trabalho infantil, de violências domésticas contra crianças e adolescentes. Então, um conjunto de situações que se veem agravadas nesse momento, mas isso funciona de uma forma complementar a outros fatores que dizem respeito à capacidade da rede escolar em responder a esse desafio. E justamente responder considerando também os fatores extraescolares. Então, como é que a gente disponibiliza atividades? Como essas atividades chegam, de fato, até as crianças? As crianças que não recebem as atividades, como a gente cria estratégias para que eles consigam minimamente acessar as alternativas educacionais no contexto remoto? E mais, como a gente continua acompanhando isso, né? Como as redes podem acompanhar esse processo para que ele não se perca ao longo do tempo. Então, acho que muitas redes tiveram dificuldade nesse momento em oferecer essas alternativas de uma forma ágil, muitas demoraram bastante, e todas ainda estão estruturando essas estratégias, né? Enquanto a gente permanece no contexto de atividades remotas. E aí a busca ativa, ela entra como uma estratégia emergencial, né, entendendo que a busca ela é ativa porque ela vai ao encontro de uma demanda que não chega até os serviços. Se essa demanda não chega até a escola, se ela não chega até a rede de proteção, é preciso que os serviços cheguem até ela, né, até esses estudantes e até essas famílias. Então, no primeiro momento, para que a busca ativa de fato se estabeleça enquanto uma política
pública, uma política ou do município ou do Estado, ela precisa chegar de uma forma a sensibilizar os gestores, em primeiro lugar. Eu acredito que as escolas, individualmente, elas podem, como um lugar vivo, né, do processo de escolarização, terem suas próprias iniciativas. Então, é um professor que vai até a casa do aluno, é um gestor que toma essa iniciativa de uma forma individual. Mas se isso não é organizado, estruturado, enquanto uma política pública, sistêmica, de todas as escolas, da gente entender que a educação é um direito universal, que precisa chegar a todos e todas, essa ação ela se dá de forma limitada. Por isso é importante sensibilizar os gestores para que eles entendam a necessidade emergencial de um trabalho de busca ativa, para que esses gestores, então, criem as diretrizes iniciais, essenciais, para o desenvolvimento de um planejamento que precisa integrar não apenas a Secretaria de Educação, mas também demais secretarias com o potencial de localização desse público de maior vulnerabilidade social. Então, eu acredito que esse seja o primeiro passo, a sensibilização dos gestores, a estruturação de um plano de trabalho intersetorial e, em seguida, a capacitação dos profissionais que vão trabalhar efetivamente com a busca ativa. Perfeito, Júlia, ótimo. E aí eu queria, então, voltar para a professora Eliana. O Itapevi fez um projeto, né, e desenvolveu uma estratégia de busca ativa escolar em parceria com o Unicef, o Itaú Social, o Aprendiz apoiou tecnicamente vocês. E aí eu queria que você contasse um pouco, né, quais condições precisaram ser criadas, garantidas, para que essa estratégia pudesse ser implementada, né? Diante do desafio, quais foram as condições que vocês criaram no município para garantir que isso acontecesse? Respondendo a essa questão, aqui em Itapevi, nós fizemos uma adesão à plataforma da busca ativa escolar em 2018. Mas por uma questão de implementação mesmo, de condução disso, nós não tivemos muito sucesso. E aí, o ano passado, nós recebemos a ajuda da Fundação Itaú Social, que nos disponibilizou a Cidade Escola Aprendiz para estar atuando junto com a gente, né? E isso foi, assim, maravilhoso. A partir, acho que, de abril do ano passado, nós tínhamos parado as aulas em março, em abril nós já começamos com as reuniões e envolvendo supervisores, diretores, todas as equipes gestoras, né, envolvendo outras secretarias, tá certo? Para que nos ajudassem a identificar essas crianças, esses jovens que estavam fora da unidade escolar, e que nós não queríamos nem situação de evasão, nem situação de abandono. Nós queríamos essas crianças dentro das unidades escolares. Então, alguns pais, mas eu não vou levar, eu não quero meu filho matriculado, eu não prefiro que ele perca o ano, prefiro que ele fique vivo. E a gente dizia, olha, a gente não quer que ele perca o ano e não quer que ele perca a vida, nós queremos que ele ganhe os dois. Né? E numa situação de muito convencimento, né? Na entrega desse material escrito, dessas atividades, que havia uma entrega e depois um retorno desses pais à unidade escolar e de diretores, professores indo nas casas mesmo, batendo na porta, sabe, desses pais, dessas crianças, pedindo para que eles fossem retirar essas atividades na escola, que eles participassem, porque, como eu já disse, a questão da tecnologia, aqui nós temos um grande percentual, acho que em torno de uns 40%, 50% das crianças não têm acesso à internet, né? Às vezes fica esperando o pai retornar no final do período do trabalho para fazer uso do celular, para que ele possa ter, então, essas atividades. Mas foi um trabalho assim, maravilhoso que houve o envolvimento, né? Nós mobilizamos professores, diretores, vice-supervisores, todos nessa busca. Né? O ano passado, nós chegamos a ter perto de 300 alunos. Então, dentro do nosso universo,
a gente estava aí com, acho que uns 4%, 5% de crianças que nós não tínhamos um contato. Mas junto, eu esqueci de colocar, viu, que a Buscativa teve conosco também no Ministério Público, né, Júlia? O Ministério Público e o próprio Conselho Tutelar, né, nessa ajuda. Então, crianças, mas foram tantas situações, né? Este ano parece que está um pouco mais tranquilo entre aspas, né? Mas o ano passado, a sensação que nós tivemos é que teve pais que tinham família em outras regiões do Brasil, então cada um foi para um canto e abandonou a escola, né? Então, uma preocupação muito grande, né? Crianças que perderam o pai, perderam a mãe, perderam a avó, que era, às vezes, a referência ali da casa. Então, todo esse trabalho nós fomos buscando, sabe? Crianças que, às vezes, eu tive que mudar de escola para que pudesse ajudar uma madrinha, uma tia, que essa criança ficasse mais perto de onde a tia morava, porque então já não tinha mais familiar, pai, mãe, para ajudar. Situações muito tristes, né? Mas que todo o esforço foi na busca dessas crianças, que elas realmente permanecessem. E hoje nós temos um número que chega a menos de 1% de crianças que estão fora da nossa unidade, das unidades. E retornando às aulas na segunda-feira, como já está publicado em decreto, nós já fizemos reunião com os diretores, a gente espera resgatar esses, acho que dá umas 180 crianças e jovens, resgatar esses 180, onde estão? Né? Porque, às vezes, nem dentro de uma plataforma do governo estadual, a gente não consegue localizar onde a criança está. É muito difícil, né? E se foi para outro estado, fica mais difícil ainda, porque no governo de São Paulo existe uma plataforma que nós podemos consultar, onde eu verifico se o aluno está no território do estado de São Paulo. Mas se ele sai do estado, aí fica muito difícil, tá certo? Então, é isso. E é um trabalho que tem que acontecer, né, nessa época de pandemia, porque se nós deixarmos, realmente os pais não retornam, as crianças não retornam, os jovens não retornam, e é muito triste, né? É uma grande perda aí para todo esse processo educacional, né? Como que vamos recuperar ao longo dos anos que vem aí pela frente, 1 ano e pouco de criança fora da escola, né? Com tudo que a escola fornece, né? A interação, a integração, a socialização, tudo que acontece dentro da escola. E às vezes, dentro da casa, as crianças vêm sofrendo, né? Violência, abuso, tudo isso. E a gente também tem um plano de trabalho para isso. Perfeito. Tá, Júlia, queria te fazer uma pergunta, né? Eu acho que a gente vem cada vez mais olhando, inclusive na perspectiva da educação integral, a importância da intersetorialidade, né? Então, entendendo que o direito à educação, né, depende dessa garantia, né, das condições intra, mas também extraescolares, né? A gente tem defendido, então, a relevância da articulação entre a educação, a saúde, a assistência social e também outras pastas, né, como o esporte, como a cultura, como muitas vezes a infraestrutura, o transporte público, quer dizer, com todas as pastas do município no sentido de criar as condições a partir daquilo que a escola vai identificando como desafiador para a vida dos seus estudantes. E aí eu queria que você contasse um pouco, assim, nesse processo da busca ativa escolar ou do combate à exclusão ou à desvinculação escolar, qual tem sido o papel das secretarias de saúde e assistência social, então olhando prioritariamente para essas duas, para a efetivação do direito à educação, né? Queria que você contasse um pouquinho. As secretarias de assistência social e saúde, dentre outras, mas essas prioritariamente,
elas possuem um enorme potencial de estruturar, juntamente às secretarias de educação, uma ação de busca ativa para a garantia do direito à educação e enfrentamento da exclusão escolar, porque são secretarias que possuem uma estrutura de programas sociais e de rede de proteção muito capilarizada nos territórios, principalmente nos territórios que são locais de moradia da população de maior vulnerabilidade social, favelas, periferias, e muitas vezes são o único recurso de muitas famílias para ter acesso a serviços e a direitos fundamentais. Essa capilarização dos CRAs, dos CREAs, das unidades de saúde, e em relação à saúde também a estratégia de saúde da família, que faz a visita domiciliar, que tem essa abordagem permanente de acompanhamento das condições de saúde das famílias, elas são estruturas essenciais para integrar esse trabalho. E não apenas pela estrutura dada, né, de profissionais, de políticas sociais, de programas de saúde, mas também pelo próprio escopo de atuação dessas secretarias, justamente porque quando a gente fala em direito à educação, a gente fala, eu gosto de dizer que é um direito guarda-chuva, né? Ali debaixo está tudo incluído, porque se uma criança não está na escola, isso acende um alerta, é um indicador de que outros direitos fundamentais provavelmente estão sendo violados também naquela situação familiar, individual de cada criança e adolescente. Nesse sentido, quando a gente entende que é escopo do trabalho da assistência social a proteção integral e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, o direito à educação faz parte desse conjunto de direitos. Então, é também trabalho da assistência social garantir o direito à educação daqueles que estão fora da escola ou em risco de evasão. Da mesma forma, se a gente pensa na estratégia da saúde da família, né, e nesse conceito de saúde da família como algo que é mais amplo do que apenas os indicadores de saúde, porque leva em consideração outros indicadores sociais, uma criança que está na escola, que frequenta a escola, que tem acesso à alimentação, que tem acesso a tantas outras oportunidades que a escola oferece, isso também é um indicador de saúde da família. Então, essa compreensão, tanto em relação ao escopo de atuação dessas secretarias, quanto do seu compromisso com a garantia desses direitos e do potencial de trabalho que essas secretarias têm em termos de equipes já disponíveis, de políticas já atuantes que acessam esse público de maior vulnerabilidade social, é importantíssimo que elas sejam envolvidas e protagonistas junto à educação desse trabalho. Mas, Júlia, me fala o seguinte, na prática, né? Porque muita gente, eu lembro de uma educadora, né, a Pilar, referência também para a gente, que ela costuma dizer, né, intersetorialidade é uma palavra difícil de falar, impossível de colocar em prática, né? Queria, assim, na prática, o que você tem trabalhado e visto, o que efetiva a intersetorialidade? Assim, o que de verdade favorece que essa conversa entre setores distintos possa acontecer, né? A gente tem uma cultura de gestão pública bastante segmentada, né? Bastante, desarticulada. Então, o que tem nas experiências que você tem acompanhado garantido que a intersetorialidade possa, de verdade, se efetivar? Entendo. Essa é um desafio, realmente, né? Existe, claro, que uma necessidade de sensibilização inicial, mas eu entendo que existe uma vantagem para as políticas setoriais em trabalharem de forma intersetorial. Quando elas entendem essas vantagens, no sentido de que me beneficia, enquanto Secretaria de Educação, ter acesso a uma informação da Secretaria de Assistência e vice-versa. Me beneficia, enquanto Secretaria de Saúde, ter acesso a um banco de dados, a um estudo de caso,
a um atendimento que foi feito pela assistência, porque é a mesma criança, é a mesma família que eu estou atendendo. Então, na prática, quando isso passa a ser compreendido através da própria atuação prática mesmo, né? Quando ela começa a acontecer, ganhar corpo, e se cria um fluxo de trabalho intersetorial, essas vantagens vão aparecendo, porque isso otimiza o trabalho de todo mundo. Então, a intersetorialidade, ela beneficia também as ações setoriais. E compreender isso, eu acho que é um passo importante para abraçar essa proposta sem aquelas resistências que a gente conhece, já é mais trabalho, eu estou fazendo um trabalho que não é meu. Não é isso, é o contrário. A gente está propondo estratégias que facilitam o trabalho de cada pasta também separadamente. Muito bom. Acho que essa é uma perspectiva bastante relevante. Professora Eliana, me conta o seguinte, nesse processo, né, você como secretária de Educação, e nos chamou muito a atenção desde o primeiro momento a sua disponibilidade, entendimento, proatividade. Me lembro que a gente conversou e muito rapidamente já estava todo mundo na conversa, e a sua capacidade de articulação. Então, a gente sabe que essa liderança da Secretaria de Educação é muito importante, e a própria estruturação política, né, da política de busca ativa é fundamental. Mas que eu queria ouvir um pouco de você, assim, qual que é o papel dos gestores escolares e dos professores e professoras nesse processo, né? Que papel eles desempenham para garantir que a busca aconteça e que o processo de revinculação possa acontecer? Tá bom. Esse papel, né, dos gestores, dos professores, realmente um papel de controle, sabe? Talvez seja uma palavra até um pouco fora de moda, mas esse controle de quem participa das atividades, qual é a criança que está ali presente, qual é o pai que está mais presente, montar momentos em que os pais possam verificar que outros pais estão participando, e ter em mãos, né? Se eu tenho 30 crianças na minha turminha, qual criança que está um pouco fora desse momento? Eu preciso trazer essa criança para perto da escola, sabe? Não é uma tarefa fácil, né? Só colocando um pouquinho aí do que Júlia colocou, né? Da intersetorialidade. Essa questão na verdade, às vezes alguns dizem, eu queria fazer uma parceria com a educação. Não são parcerias, né? São ações intersetoriais que nós desenvolvemos, e pelo fato da Secretaria de Educação ser a maior secretaria de todos os municípios em número de atendimento, de alunos, né, de profissionais, que tem 25% do orçamento municipal. Então, esses outros setores, essas outras áreas, eles precisam nos ajudar também, né? Então, às vezes, o gestor ele pode também manter essa comunicação com as diversas áreas do município, seja da saúde, do desenvolvimento social, do esporte, da cultura, da segurança, do conselho tutelar. São áreas que todas elas estão vivendo as crianças todos os dias, né? As crianças são do município, tá certo? Então, se uma criança teve uma ocorrência numa casa, a guarda municipal está sabendo, o conselho tutelar está sabendo. Então, há um informe até a unidade escolar, o diretor fica sabendo, que passa para o professor, não é? Então, é tudo muito bem integrado, de uma forma que um consiga estar ajudando o outro, tá bom? Não é apenas, eu não enxergo apenas o gestor, a equipe gestora e o professor. Eu enxergo esses outros setores que podem muito e que aqui em Itapevi tem nos ajudado muito.
Perfeito. Eu queria, Júlia, te perguntar, e depois ouvir também um pouco a professora Eliana, em relação à questão do monitoramento, né? Nas experiências que você tem acompanhado, como é que tem sido construído o diagnóstico, né? Então, quais são as fontes, né, dos dados, né, que as redes e as escolas têm buscado, têm acessado para compreender, né? Então, quem é o seu público da buscativa e como é que depois de implementado o processo da buscativa é monitorado essa vinculação escolar, como é que as redes e as escolas têm monitorado a permanência das crianças, adolescentes e jovens nas atividades. Nesse contexto de pandemia, os processos de monitoramento ele também precisa se adaptar à realidade. O que a escola produz de dado, por exemplo, em relação à frequência, se aplica nesse momento como a capacidade dessas crianças terem acesso à escolarização. E como elas têm acesso à escolarização nesse contexto remoto? Através das atividades que chegam até ela, sejam online, sejam por televisão, seja por apostila, mas essas atividades, em primeiro lugar, elas precisam chegar. Então, elas precisam chegar até as famílias, da forma que for, essas formas precisam ser criadas. Uma vez que eles recebam essas atividades, tenham acesso a elas, esse processo de realização das atividades, de que eles recebam um acompanhamento para que essas atividades sejam feitas, isso precisa ser mensurado e monitorado de alguma forma, né? Porque é justamente isso que vai substituir essa percepção sobre a frequência escolar para a gente conseguir minimamente medir o vínculo dessa criança com a escolarização. Porque antigamente a gente fazia chamada, frequência, botava lá presente e ausente. E agora? Né? E agora nesse contexto remoto? Como é que a gente mede essa vinculação? Então, esses critérios, eles precisam ser estabelecidos. Qual a periodicidade dessa devolutiva de atividades, as crianças que não estão devolvendo, as crianças que não estão realizando, por quê? É um monitoramento mais complexo, de fato, e ainda mais estando a escola distante da criança, da casa dessa família. Mas ele pode e deve ser feito, porque se ele não é feito, e o vínculo ele se rompe, essa criança ela se perde, né, do seu próprio direito à educação. E aí, isso diz respeito ao monitoramento. Também estratégias relacionadas à distribuição de cestas básicas, de auxílio alimentação, podem contribuir para isso. Mas com relação a esse insumo inicial de trabalho, é importante que a gente utilize as fontes oficiais que a própria rede escolar produz. Então, a rede escolar, ela produz informação sobre crianças que estão matriculadas, sobre crianças que abandonaram. Essas informações, elas alimentam o censo escolar. Então, é possível, através dessas fontes, trabalhar com aqueles que abandonaram o mais recentemente possível, os que abandonaram até num período um pouco maior. Então, em 2020, a gente trabalhou com crianças que abandonaram em 2019. Agora, em 2021, a gente já consegue trabalhar com as crianças que abandonaram em 2020. E isso já é um insumo inicial para a buscativa, porque elas já não estão mais matriculadas. E também, se a gente pensa nesse fluxo de matrícula inicial no ano, mas que não se sustenta ao longo dos meses seguintes. Tem muitas crianças que se matriculam naquele ano, mas já não frequentam mais. Então, isso a escola também consegue captar, e é importante que isso também sirva de insumo para esse trabalho de buscativa. Eliana, como é que tem sido em Itapevi esse monitoramento, né? Vocês fizeram todo esse esforço, então, de busca, de revinculação, e agora como é que vocês têm monitorado, seja na escola, seja do ponto de vista da rede, essa permanência? Então, aqui em Itapevi, a gente faz um trabalho junto com cada unidade escolar e cada professor ele vai monitorando, registrando a frequência, a devolutiva das atividades, se essa criança tem participado,
são estratégias que o professor utiliza para chegar até o aluno, seja por meio de tecnologia, como eu já citei, ou mesmo numa devolutiva dessa apostila, desse material que a criança leva, faz e devolve para a escola. E também, cada professor, ele elabora um portfólio. Alguns fazem um portfólio físico e outros digital. Então, é muito interessante, sabe? Porque ele consegue ali ir registrando no tempo, no mês, as atividades que essas crianças estão desenvolvendo, sabe? Acho que é uma forma aí de nós estarmos monitorando, né? E no final agora do primeiro semestre, nós vamos, então, como fizemos o ano passado, onde nós atingimos, o ano passado, acho que perto de 92% de crianças que continuaram nas nossas escolas, né? E agora, no final do primeiro semestre, a gente pretende fazer isso também. Então, qual é o percentual de crianças? E também para sabermos qual é a criança que está fora, ou se o pai não refez a matrícula. Vocês sabem que uma situação interessante aqui em Itapevi, todo ano nós recebemos ovos de chocolate, ovos de Páscoa, do Instituto Cacau Show, que a Cacau Show tem sede aqui no nosso município. E eles doaram 30 mil ovos para que nós entregássemos para os alunos. Olha, nós conseguimos, através do ovo de Páscoa, fazer com que muitos pais que não tinham retornado em dezembro para fazer a matrícula dos filhos, eles voltaram para... Então, recebia o ovo, olha, mas assine aqui, por favor, o senhor está matriculando seu filho no 3º ano, no 4º ano, né? Sem o pai perceber, mas ele estava matriculando o filho, sabe? A gente tem que... E, olha, então o senhor vai pegar as atividades da sua criança, do seu filho, são estratégias que nós precisamos fazer uso delas para ter sucesso nessa empreitada, né? Que não é fácil. Muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta, vou dirigir a vocês duas. Acho que eu vou começar com você, professora Eliana, queria muito ouvi-la, e depois passo para a Júlia, e vocês já podem fazer as considerações finais. Acho que uma das grandes preocupações nesse contexto da pandemia que a gente tem pensado, sobre a qual a gente tem pensado muito no Centro de Referências, todo esse desafio, né, do ensino remoto, da gente ter perdido a possibilidade de ter as crianças nas escolas, vem significando, né, se olha para os dados nacionais, todo o risco que a gente está correndo aí de uma evasão mais permanente, tem significado, talvez, um risco de que a escola perca a importância para as famílias e para os próprios estudantes, né? Então, na medida em que eles vão ficando afastados 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né, sem ter essa presença, nos preocupa que a escola perca relevância. Então, eu queria muito ouvir, professora Eliana, de você, assim, o que a gente pode fazer para que a escola não perca relevância para as nossas crianças, adolescentes e jovens? O que a gente pode... Quais devem ser as principais mudanças, né, no papel do professor e da escola para que o direito à educação seja um valor compartilhado e que a gente não perca de vista toda uma geração nesse momento tão desafiador para a sociedade brasileira? Então, eu trabalho muito para que a escola continue com essa relevância para a sociedade. É importantíssimo, né? Às vezes a gente vê, nada contra, mas famílias que querem o serviço, a educação domiciliar, né? Esquecendo que ali a criança perde o convívio com outras crianças da mesma faixa etária, o que enriquece muito, né? Essa integração dentro das escolas, essa socialização que acontece dentro das nossas escolas. Então, por isso que eu, assim, às vezes, até num desespero de voltar rapidamente,
talvez aqui na região oeste sejamos o primeiro município a estar retornando dia 21 de junho, depois de 4 tentativas de retorno, né, por questão de vacina, por uma série de problemas, né? Mas segunda-feira, com certeza, nós vamos retornar e vamos mostrar para esses pais, né, a importância da escola para o seu filho. Né? Nós vamos trabalhar muito forte com reforço, recuperação, para que essas crianças superem aquelas dificuldades. Nós temos crianças que foram alfabetizadas, né? Mesmo com a pandemia, de professores extremamente dedicados, que se esforçaram ao máximo para que essa criança, mesmo com as suas dificuldades, ela fosse alfabetizada. Né? Outro dia, até numa reunião, eu disse que eu enxergo, né, a questão da alfabetização um problema seríssimo, né? Porque você precisa alfabetizar essas crianças. Quem estava no pré-1, no pré-2, o ano passado, este ano ele foi para o primeiro ano do fundamental. Então, ele precisa ir para o fundamental já quase alfabetizado, né? Fizemos todo um trabalho de sondagem com todos os professores, com horas de capacitação, para auxiliá-los nessa questão da sondagem e fazer com que essa criança, porque quando o pai enxerga que a criança está se desenvolvendo, está lendo, ela passa, o pai, a família passa a dar esse valor para a escola. Né? Nós vivemos num país em que a educação, muitas vezes, não é colocada como prioridade. Eu tenho quase 40 anos de magistério e a gente vive numa luta, né, para que a educação seja prioridade. Nós sabemos que, através da educação, é que você pode transformar a vida dessas pessoas, dar a ela um bom emprego, que ela tenha uma boa qualidade de vida, que ela tenha qualidade de vida. Então, a gente luta aqui muito de todas as questões que eu já coloquei para vocês, do município de Itapevi, da questão da vulnerabilidade, do que nós precisamos fazer. Então, nós vamos em busca de que esses pais mantenham seus filhos na escola, sabe? Todos os esforços são envidados para que isso ocorra, sabe? Deus me livre a sociedade deixar de valorizar a escola. Não penso nisso. Quero pensar no futuro bem próximo e que 100% das crianças possam retornar para a unidade escolar. Tá bom? Perfeito. E, Júlia, das experiências que você vem acompanhando aí já há quase 10 anos, que diferença faz quando uma criança que está fora do sistema educacional, fora enfim, de uma rede de proteção, quando ela retoma essa trajetória? Que diferença faz e quão importante é a gente lutar pelo direito à educação a partir da experiência que você tem de observar casos reais, né, de milhares de crianças em tantos municípios brasileiros? Faz toda a diferença, né, Nath? Talvez seja para aquela família a primeira pessoa da família que tem alguma expectativa de chegar à universidade, que crie condições de uma mobilidade social real, nas condições, né, de a gente está falando de crianças, adolescentes e famílias que vivem em situações socioeconômicas mais deficitárias. Então, a escola como meio e como fim ao mesmo tempo, né? A escola enquanto instituição socializadora essencial, sem a qual a gente não fala de uma sociedade democrática. A gente não pode pensar numa sociedade democrática, construtora de cidadania, de sujeitos de direitos, sem uma instituição escolar laica, republicana, democrática, que é o fundamento de tudo isso. Então, a escola ela tem essa função social fundamental, que faz toda a diferença quando uma criança evade precocemente, entra precocemente no mercado de trabalho, muitas vezes de uma forma informal e desprotegida, e ali perde um grande potencial, né? A própria criança, o próprio adolescente perde,
e a sociedade perde também, e principalmente perde e desperdiça um potencial de desenvolvimento que depende de cada um de nós nesse país. Então, eu acho que essa sua pergunta, ela se insere num debate contemporâneo mesmo sobre o papel da escola, sobre a constante necessidade da escola se ressignificar, da escola se trazer para um cenário contemporâneo, mas sem perder a sua função essencial. E eu acho que a grande relevância da escola nesse momento que a gente está vivendo é ela existir, é ela resistir, é ela reabrir, são as crianças retornarem para a escola. Eu concordo fundamentalmente com a Eliana, a educação é presencial, é presente, é troca de olhar, é troca, é energia, a capacidade do processo de escolarização se dá com a atividade coletiva que a escola manifesta, né? que é uma instituição de referência para os territórios que ela ocupa, para as famílias que a acessam. Então, eu acho que a gente precisa manter essa esperança. A relevância da escola é o seu retorno, e ele está em vias de acontecer. Muito bom. Olha, muito bom ouvir vocês. Quero agradecer já em nome de todo o público a quem esse vídeo, essa conversa vai chegar, pelo tanto que vocês compartilharam. Convidar quem está assistindo para assistir também as outras duas entrevistas, porque para além da gente chegar a todos os estudantes, a gente tem que pensar, então, como abrir essa escola de forma segura e como garantir que os estudantes aprendam. A gente sabe que essa situação da pandemia não se encerra agora, muito provavelmente a gente vai precisar conviver com não só com os efeitos, mas com as próprias circunstâncias que esta situação de uma crise sanitária nos coloca por bastante tempo. Então, a gente precisa aprender a conviver com uma situação de pandemia sem perder de vistas que a noção de direito exige que a gente tenha um compromisso inegociável com todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos aqueles que têm direito constitucional à educação. Então, é isso, agradecer demais a conversa com vocês e convidar a todos que sigam com a gente. Obrigada. Obrigada, agradeço este momento. Muito obrigada, adorei a conversa. Eu também. Obrigada, viu? Tchau.